Que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nesta reunião, nós estamos no capítulo 13, capítulo cujo título é que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Tá certo? Antes até de fazermos um pequeno comentário acerca do tema especificamente, permitam-me que eu traga a passagem evangélica que Kardec escolheu para estudar esse tema, né? Foi dessa passagem que ele retirou a frase que dá título ao capítulo, né? É o capítulo 6 de Mateus, versículos 1 a 4. Eu não vou trazer todos os 4 versículos, apenas os pontos que eu considero mais, digamos assim, gritantes para justificar a frase que Jesus nos trouxe. Então, Mateus conta que Jesus, falando para a plateia, disse: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, diante dos seres humanos, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. E o parágrafo final é o mais interessante, digamos assim. Digo-vos em verdade, continuou Jesus, que eles, né, esses que se portam dessa maneira, já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, portanto, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então, evidentemente, entendamos aqui a esmola não apenas no contexto material, tá certo? Inclusive é esse o foco do estudo de hoje. E entendamos também quando Jesus fala que quem quer receber retribuição, quem quer ser motivo de elogios porque fez a caridade, né, não aguarde a recompensa no plano espiritual, porque o que você queria já recebeu aqui no plano físico, né? É ser reconhecido, ser chamado de generoso, de bonzinho, etc, etc. Tá certo? Esse é o foco, tá certo? Agora, permitam-me só comentar um viés, porque eu tenho uma mania, que nem todos gostam atualmente, que é de ver o lado positivo das coisas, tá certo? E nesse cenário, apesar de entendermos aqui a dureza das palavras de Jesus, como a gente vai ver mais adiante, expressando as leis divinas, né? Temos que tentar encontrar algum lado positivo em quem pelo menos faz a caridade. Ok? Repetindo, escutamos mais uma vez qual deve ser o nosso procedimento. Fazermos o bem sem esperarmos qualquer tipo de agradecimento, qualquer tipo de reconhecimento. Perfeito. Mas vamos procurar encontrar na ação de quem faz a caridade esperando algum reconhecimento, se tem algum lado positivo. E eu direi para vocês que sim, tem. E não sou eu, Luiz, que está falando, e sim Kardec, conforme a gente pode verificar no decorrer desse capítulo 13, nos itens que antecedem o que vamos estudar hoje. Kardec chama a atenção que devemos enxergar nesses irmãos, né, pelo menos eles começaram a fazer a caridade, começaram a fazer o bem, ok? É a forma correta? Não. Vai levá-los ao progresso associado ao retorno à pátria espiritual em condições melhores? Ainda não. Mas pelo menos eles iniciaram. De repente, eram pessoas que sequer ligavam, eram indiferentes para os outros, indiferentes para com seus próximos, né? E pelo menos, embora pensando nesse reconhecimento, começaram a fazer a caridade. Então, eu acho que esse ponto deve ser realçado. Ok? Repito, eu prefiro sempre procurar algum lado positivo numa situação que aparentemente, no primeiro olhar, a maioria diz que não tem nada que sirva. Perfeito? Bem, feito esse esclarecimento, a gente vai então informar que o estudo de hoje tem a ver com aquela última sessão do capítulo, a sessão Instruções dos Espíritos, em que Kardec nos escolheu mensagens, comunicações recebidas também, mas não apenas,
na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, para contextualizar a passagem evangélica que ele escolheu e também para contextualizar os comentários que ele fez no capítulo. Ok? E dentro desse cenário, a programação da casa nos coloca hoje diante do estudo dos itens 17 a 20. Ok? 4 itens. O primeiro deles, vamos começar de imediato, é uma comunicação do espírito Michel, assinou simplesmente Michel, comunicação recebida em Bordeaux em 1862. É uma comunicação extensa, precisei selecionar os pontos que eu achei mais marcantes em função do tempo que dispomos para o estudo. Ok? Bom, então o Michel começou a falar da piedade da seguinte forma: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, no contexto espírita, do estágio de espíritos puros. E ele acrescentou: é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, ele apresentou a piedade. Já aprendemos, em outros momentos de estudo da doutrina espírita, que a caridade é a principal virtude que alguém possa ter, presente em Jesus, certo? E ele está dizendo, né, com convicção, que a piedade é irmã da caridade. Então, vimos que o patamar é próximo, é semelhante. E continuou o Espírito Michel: deixai o vosso coração se comover, se enternecer, diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes, né? Do que acontece ao seu redor. Já chamando a atenção que não dá para sermos indiferentes com o que acontece com o nosso próximo, ou com os nossos próximos. E ele explica o porquê, justifica por que disse isso. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhe derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que bem-estar não experimentais. Então, o espírito comunicante chama a atenção a importância que nós temos em relação a quem está sofrendo, né? Eu já começo a dizer, vou acabar repetindo adiante, que por mais que você esteja enfrentando uma dificuldade pesada para você, só você sabe o quanto é pesada, né? Mas se você olhar para frente, para trás ou para os lados, você sempre vai encontrar alguém numa situação ainda mais complicada. Ou seja, você sempre poderá ajudar. Você precisa de ajuda? Perfeito. Mas você sempre também poderá ajudar. É essa colocação que o Michel está fazendo aqui, né? E ele fala em esperança, fala em resignação. Então, me permitam, eu vou contextualizar esse parágrafo com o ensinamento da médica suíça, que passou a maior parte da sua vida profissional nos Estados Unidos, a doutora Elisabeth Kübler-Ross, ok? Essa companheira, inclusive, ela participou durante a Segunda Guerra, ela morava na Suíça ainda, e teve um papel atuando na parte de auxílio à enfermagem, ao tratamento dos feridos, né? E ela depois foi para os Estados Unidos, viveu décadas em contato direto com os pacientes, especialmente, a partir de um determinado momento, aqueles chamados pacientes terminais. Ela escreveu alguns livros bastante interessantes, sendo que pelo menos 2 são ligados a esse contexto da morte, né? A proximidade da morte, paciente terminal, certo? E ela criou, então, um protocolo que, em português, né, tem a sigla NINDA, N-I-N-D-A. E, rapidamente, eu não sou a pessoa mais qualificada para comentar o patrimônio que a doutora Elizabeth deixou, vamos dizer o seguinte, que o primeiro N de NINDA tem a ver com a resposta do paciente ao ser informado da gravidade do seu caso, da gravidade da patologia que ele está portando. Então, o primeiro N é de negação. O paciente não aceita aquela notícia. Mas vai acontecer comigo? Poxa, não pode ser, tem algum erro aí. Não sou eu, não sou eu. Né? Deus não vai fazer isso comigo. Bom,
O estágio seguinte do I é de ira, de raiva, né? Ele acabando se convencendo que realmente está doente, a doença é séria, ele se revolta. Mas como Deus deixou acontecer isso comigo? Eu sempre fui tão bonzinho. Ok? O próximo estágio, o segundo N, é de negociação. Então, conta a doutora Elizabeth, fruto dessas observações que ela fez esses anos todos, que o paciente passa-se a negociar mentalmente consigo, com a divindade, né? Pô, mas peraí, de repente tem uma saída, de repente vai se encontrar um medicamento, uma terapia, né? Milagre vai acontecer comigo, eu vou conseguir, será que eu vou conseguir escapar disso? Passa a ter alguma esperança. Só que o tempo passa e ele vê que não há melhora do quadro, pelo contrário, o quadro se agrava, né? Então, esse companheiro, essa companheira, entra no quarto estágio, que é a depressão. Sabemos qual é o processo depressivo. A pessoa passa a desinteressar-se das coisas, né? Fica, não, vou ficar contando o tempo que me falta, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, não quer comer, não quer ver ninguém, tá certo? Mas a doutora Elizabeth nos traz o último estágio que ela conseguiu visualizar nesse processo. Repito, fruto de anos de observação, de tratamento direto a esses pacientes. Aceitação. É aquilo que eu gosto de falar, a ficha caiu. O indivíduo vê que o que está acontecendo com ele poderia acontecer com qualquer outro. Sim, está acontecendo com ele. Mas não é por causa disso que Deus não gosta dele. Tá certo? E ele, de repente, passa a ter uma ligação mais direta com a divindade, com aqueles intermediários que ele tem maior afinidade, e passa a se preparar para o retorno à pátria espiritual, se convencendo que o seu quadro é muito grave realmente e é uma questão de tempo, mas sem revolta. Ele consegue o que vai ser colocado mais adiante, passa a ter uma resignação. E aguarda, então, o momento da desencarnação, sem revolta. Tá certo? Como já escutamos em outros momentos, boa parte dos casos desses processos, dessas enfermidades que levam algum tempo para o companheiro, para o indivíduo desencarnar, serve até de preparação, né? Alguém que jamais tinha pensado, olha, esqueceu, né? Que a única convicção que a gente tem é que nasce, é que você vai falecer, vai desencarnar. E ele esqueceu disso. E nessa enfermidade, ele tem tempo, então, dessa ficha cair e ele usar a razão, entender o processo, né? Que está acontecendo com ele, como acontece com fulano e com Beltrano. Né? Deus gosta tanto dele quanto dos outros, os ama igualmente. Em síntese, esse é o protocolo que a doutora Elizabeth conseguiu montar, ok? Que se aplica, então, ao que disse o Michel, o Espírito Michel, nessa último parágrafo, a respeito do papel que nós temos para ajudar essas pessoas a chegarem a ter esse sentimento, inicialmente de esperança, sim, pode haver uma reversão, o pai é que sabe, né? E também de resignação. E eu acrescento aí uma experiência pessoal. Eu trabalho desde 2002, mais ou menos, se eu não estou enganado, numa instituição que recebe pacientes terminais de câncer, geralmente enviados do INCA, né? Instituto Nacional do Câncer. É o Lar de Socorro Espiritual Bezerra de Menezes. Lamentavelmente, para mim, nesse ano de 2021, eu necessitei dar uma parada na atividade, que realmente o maior beneficiado não eram os companheiros que eu tentava ajudar, mas com certeza eu, porque eu estou com um problema de saúde que me impede de ajudar os irmãos lá no trabalho. E nesse cenário,
eu posso dizer para vocês que eu aprendi muito lá também nesse contexto da resignação. Eu, não posso falar pelos outros, eu que sempre tive uma das minhas grandes falhas, reclamar disso ou daquilo, sem ter nem noção do montante que justificaria essa reclamação, vendo lá esses irmãos nesse estágio, né? Diria para vocês que nem sempre ao chegar, mas especialmente mais próximo do retorno à pátria espiritual, intuitivamente eles sentiam isso. Nunca vi ninguém blasfemar, reclamar, recalcitrar. Perfeito? Né? Como se realmente, como não? Como realmente a ficha tivesse caído. Se preparando para o retorno à pátria espiritual. Sim, com dores, né? Aqueles que estavam conscientes, com dores, medicação direto, né? Alguns já até inconscientes, porque a doença atingia o sistema nervoso central, o cérebro. Mas nunca vi ninguém reclamar. Chegava o momento da desencarnação, né? Partiam, naquele processo que nós encarnados víamos arroxeamento das extremidades, a redução da temperatura corporal, até chegar o momento do desenlace. Então, foi muito importante para mim. Eu certamente conseguirei voltar para lá para continuar nesse cenário que tanto me faz bem, repito. E um outro exemplo que eu gostaria de trazer também, que eu vivenciei, inicialmente eu conseguia conviver ao trabalho, nesse local que eu citei, com a casa Ronald McDonald. Até que chegou o momento que a minha vida ficou um pouco agitada demais. Eu também tive que dar aula no município. E não tinha como continuar nos dois lugares. Escolhi o Lar de Socorro, Bezerra de Menezes. Mas fiquei também muito tempo na casa Ronald McDonald. E tem um momento inesquecível que tem a ver com o que o Espírito colocou ali. Resignação. Racionalidade apesar da dor. Uma mãezinha, né, lá na casa Ronald, ao contrário do Lar de Socorro, em que a maior parte dos que chegam lá já tem uma idade um pouco mais avançada, né, da dos 50 para frente, nem todos, a maioria. Na casa Ronald, ao contrário, são os mais jovens. Tem até um adolescente mais velho, né, 17, 18 anos, mas a maioria crianças, pré-adolescentes, bebês, quando por felicidade, eles caem na mão de um médico que consegue, embora com a criancinha com 3, 4, 5 meses, visualizar a situação do câncer, promover a ida para o INCA, tratamento precoce, chance de recuperação beira a 100%. Essa é a realidade. E uma mãezinha estava lá com sua filhinha, se eu não me engano, ela tinha 6 ou 7 anos. Não lembro mais o nome da mãe nem da garotinha. Ela era de um município extremamente pobre, que a gente até não acredita que virou município. A gente até sabe por que virou. Não vou entrar nesse campo. Essa é uma palestra espírita. Não aconteceu só com esse local. Certo? Vocês sabem tanto quanto eu. Varriçai. Varriçai é do lado de Campos. Virou município. Por essas razões aí. Município bastante pobre, a mãezinha muito pobre, né? E tínhamos aquela parte boa do trabalho na casa Ronald, que era de conversar em um determinado horário com as mães, com as crianças. E não sei por que saiu o assunto, e ela falou para a gente assim, estava eu e uma colega, chama a gente de tio, né? Tios, eu nunca, nas minhas orações, pedi a Deus para que a minha filha ficasse boa. Aí você tem aquele primeiro momento, né? E ela explicou. Eu sempre peço a Deus que aconteça o que for melhor para ela. Que lição, meus amigos. Que racionalidade. A nossa irmã, humilde, do município pobre, lá do interior do estado. Ô tio,
Eu não posso pedir simplesmente para ela ficar boa, porque se ela ficar boa e ela estragar a vida dela seguindo o caminho do mal, quem sabe é Deus. Então eu peço que aconteça o melhor para ela. Sim, na esperança que o melhor seja ela ficar boa. Mas quem sabe é Ele. Olha só a lição, meus amigos. Resignação. O que disse aqui o nosso espírito comunicante, o Michel. Ok? Bem, voltemos ao texto do Michel. Disse ele vai fazer uma sequência de relacionamento de sentimentos. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido, é o esquecimento de si mesmo, ou seja, é o despreendimento. E esse ouvido, essa abnegação, resumiu, né? Despreendimento, renúncia. Essa abnegação é em favor dos desgraçados, dos que sofrem. É a virtude por excelência, aquela que em toda a sua vida praticou quem? O Divino Mestre. E ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Beleza? De colocação do comunicante. E aí nós escutamos, eu frisei aqui, né? Abnegação. Mostrando a correlação que existe entre todas as obras da doutrina espírita, eu me refiro particularmente à codificação, dentro daquela universalidade do ensino dos espíritos. Vamos lá para o Livro dos Espíritos. Questão 912. Kardec perguntou: qual o meio mais eficiente de se combater o predomínio da natureza corpórea, da nossa materialidade ainda, especialmente nós, espíritos ainda imperfeitos? Resposta curtinha, que vai ao encontro do que o Michel acabou de nos dizer. Praticar a abnegação. Então você combate ainda a predominância da matéria que o espírito imperfeito tem sobre o espírito, através disso, da abnegação. Já colocamos aqui do desprendimento, do devotamento, da renúncia. Ok? Da chamada despersonalização, que deve ser entendida da seguinte forma: embora você zelando pelo teu corpo, que Deus lhe deu para você aproveitar essa atual experiência física, você tem que se convencer que você não está sozinho no mundo. Que quando você está diante de quem está sofrendo, o principal passa a ser esse que está sofrendo. Ah, eu sofro também. Ele está sofrendo mais. Então, renuncia a isso. Despersonalizar é isso. Você dá um tempinho sem deixar de cuidar de você, mas naquele momento, dá um tempinho. Prioriza o companheiro. Prioriza a companheira. Então, você se despersonalizou para quê? Para praticar a abnegação. É esse o cenário, meus amigos. E volta o nosso comunicante, espírito comunicante, tocando num assunto que vai corresponder já um pouquinho mais na frente ao encerramento, ao comentário dele. Disse Michel: a piedade é o sentimento mais apropriado, para vos fazer progredir. Não é para isso que te reencarna? Os espíritos não foram claros nesse sentido? Por quê? Porque possibilita que você vá dominando o vosso egoísmo e o vosso orgulho. Olha que ensinamento capital deu o Espírito Michel. E ele acrescentou: é aquele sentimento que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo. Piedade que vos comove, que vos enternece até as entranhas, à vista dos sofrimentos dos vossos irmãos, das dores dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Ele deu a receita. Tá certo? Que tipo de sentimento devemos ter no nosso coração diante dessas situações que ele está colocando aqui? E ele complementa dizendo o seguinte: temei conservar-vos indiferentes
quando puder de ser úteis. Não é isso? Não dá para você fingir que não é contigo, porque não está acontecendo exatamente com você ou com os teus amados, teus afetos. Não basta. E temos uma situação também que eu posso contextualizar. Quem já foi a um hospital, especialmente hospital público, costuma ter aquelas enfermarias maiores, 8, 10 leitos, depende. E o dia da visita, né? Então, acorrem lá os familiares, os amigos que podem ir, ou podiam, antes da pandemia que estamos vivenciando. Então você vê, naqueles, digamos, 8 leitos, 6 com pessoas em volta dentro daquela capacidade permitida pela direção do hospital, porque você sabe que existe isso. Né? Só que, concomitantemente, você olha para a enfermaria como um todo, você vê 1 ou 2 leitos sem ninguém, hora nenhuma. Aqueles que têm mais visitantes, até um revezamento. Mas você vê lá 1 a 2 que passa o horário da visita, não tem uma visita. Como é que está o sentimento de um companheiro, de uma companheira dessa, meus irmãos? Você vai fazer o que o espírito comunicante disse para não fazer? Temei conservar-vos indiferentes. Então, amigos, vamos contextualizar a lição? Numa situação como essa que eu descrevi aqui, já falamos com o nosso afeto, com o nosso amigo, com o nosso amado, dá um pulinho no outro leito. Boa tarde, bom dia. E aí, como é que tá? Como é que não tá? Basta, amigos, basta. Lá no início, comentamos a passagem evangélica, já citamos que Jesus não se referia apenas à caridade material. Então, fazendo isso, olha só o que o Espírito Michel disse que vai acontecer, encerrando a sua participação no nosso estudo. Conforme disse, eu tive que fazer uma síntese, que a comunicação dele é longa. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga, e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento, quem já passou por isso vai estar visualizando essa cena, para vós se dirige docemente antes mesmo de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Contextualiza o exemplo que eu dei para vocês, que, como vocês viram, não é um exemplo irreal. Tá certo, meus amigos? Essa foi a lição do nosso amigo, do Michel. E quando ele fala um aperto de mão amiga, me lembrou a seguinte situação. Não agora, que já há mais informação. Mas lá atrás, eu sou antigo. O que acontecia quando alguém era diagnosticado com sendo HIV positivo? Né? Não necessariamente AIDS. A doença não estava acontecendo através daqueles sintomas. Mas, no teste imunológico feito, se verificou que o indivíduo é HIV positivo. Ou seja, em algum momento, né, vai manifestar os sintomas da doença. O que acontecia em muitas comunidades? Eu menciono aqui isso, em função se nós que temos as condições melhores econômicas, digamos assim, e por isso temos mais informação, cometemos esse erro. Imagina uma comunidade onde, em geral, o nível de informação é menor, por razões que eu não vou discutir aqui. O que acontecia? Cansei de ver isso na imprensa e chegou ao meu conhecimento. Nessas comunidades, lamentavelmente, não é alguns acham que o problema nas comunidades começou hoje. Eu não sei, deviam estar de antolhos. Tudo bem, também não vou discutir isso.
repito, como eu sou mais antigo, eu sei que esses problemas vinham há mais tempo. O que acontecia? Aqueles donos da comunidade, lamentavelmente tem que falar assim, os donos da comunidade, expulsavam a pessoa HIV positivo, com ou sem sintoma, vazou a informação, expulsavam do local. Não pode ficar crendo que isso é um perigo para a comunidade. É um perigo para os outros. Sabemos que não é bem assim. Sabemos como se dá, quais as possibilidades da contaminação, alguém passar o vírus HIV para o outro. E eu vou aproveitar o que disse o Michel aqui, o aperto da mão amiga. Sinceramente, vocês acham que há algum risco em você apertar a mão de alguém com AIDS? Se vocês acham, se informem. Especialmente para quem não conhece, quem está falando aqui é um microbiologista. Ok? Então, alguém que tenha passado por essa situação, expulso às vezes de uma comunidade, e você o encontra na rua, acaba tendo algum tipo de diálogo com ele, na tentativa de ajudá-lo. Ele te pediu algum suporte material, por exemplo. Você apertar a mão dele, meus amigos, o efeito é esse aqui que o Michel descreveu. Ok? Então, para fechar os meus comentários que eu possa fazer em relação à comunicação do espírito, eu diria que ficou visível aqui aquela dicotomia que nós já sabemos que temos que escolher que lado vamos. Não é isso? Ir para as virtudes ou continuar nas paixões, né? Nos vícios morais. A gente sabe que em algum momento, de qualquer forma, a gente vai conseguir voltar para o lado das virtudes, que a ficha vai cair. Mas, no momento, muitos de nós se acomodam. A porta larga é essa daqui, dos vícios morais. Eu vou para cá. Mas a lição foi revista hoje aqui, nessa comunicação do Michel. Ficou claro, temos que expulsar os vícios morais, né, comandados pelo egoísmo, na sua prole, o orgulho, que é o primogênito dele, e substituir isso por quem? Pelas virtudes. Né? Algumas dessas foram mencionadas hoje aqui. Piedade, caridade, humildade, abnegação. Fechou? Agora quem vai fechar é Joana de Ângeles, através do nosso Divaldo Pereira Franco, uma passagem do livro Liberta-te do Mal, de como temos que colocar em prática a lição que o Espírito Comunicante nos trouxe. Se já ouviste, disse ela, o chamado de Jesus, não te ouvides do irmão da retaguarda que te olha com expressão de profundo sofrimento, necessitando da tua bondade. Talvez esteja no lar. Ela vai dizer onde que pode estar esse necessitado, ou essa necessitada da tua bondade. Talvez esteja no lar, na posição de familiar rebelde ou maldoso, ou no local de trabalho como um adversário torpe, no grupo social que você faz parte, como aflito, afligente, ou, simplesmente, em momentos de agonia ou miséria de qualquer natureza. E ela fala o que devemos fazer. Diz que talvez ele esteja em algum desses locais aguardando o quê? Ela encerra. Aguardando a tua cota de amor. É isso que o Michel pediu quando falou da piedade. Que nós consigamos fazer a nossa parte nesse sentido. Ok? Bem, o próximo tópico, né, é o tópico 18, os órfãos. Comunicação assinada apenas assim, um espírito familiar, recebida na Sociedade de Estudos Espírita de Paris, em 1860. Disse o espírito comunicante, meus irmãos, amai os órfãos. E ele faz uma colocação séria. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Não apenas na infância, sabemos disso. Mas ele chama atenção, sobretudo na infância. Por quê? Porque você está iniciando uma nova caminhada cheia de expectativas. E ele explica por que Deus permite que aconteça isso. Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir de paz. Que divina caridade é amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que ela sofra fome e frio,
conduzir sua alma a fim que ela não desgarre para o vício, que infelizmente é uma situação bastante plausível de acontecer quando falta esse suporte, esse apoio. Disse ele ainda: agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada. Por quê? Porque está mostrando que compreende e pratica a lei de Deus. É aquela situação que eu não posso deixar passar. Quando alguém se envolve, direta ou indiretamente, por exemplo, naquele ato criminoso do aborto, né? Ah, não, eu vou esperar a próxima experiência física para me acertar, vou me preparar no plano espiritual para quando eu voltar acertar esse erro que eu cometi, ou induzir alguém a cometer. Não. Você pode já tomar providências nessa experiência física. Se convenceu que você errou, quem é que não erra, amigos? Pedro disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Nós continuamos errando. Se não erramos em relação ao aborto, em outros pontos tão graves quanto, de repente, não sabemos. A consciência de cada um que sabe. Mas vai esperar a próxima? Não, nessa mesmo, toma providência para ir se acertando. Faz o que o companheiro aqui está pedindo na comunicação, né? Seja uma mãe, seja um pai para um órfão. Deus permitiu, vocês escutaram, que aquela orfandade acontecesse para dar chance de você, que infringiu a lei nesse cenário, possa começar a pagar o seu saldo vermelho, lá, o saldo devedor, lá no banco. É esse o ponto do comentário que eu queria fazer. E acrescentou ainda o Espírito Comunicante. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Isso é com os espíritas que acreditam, têm a certeza da encarnação. Caso em que, se pudesse lembrar-vos, se não existisse o véu, né, que a nossa lembrança fica envolta quando reencarnamos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Se você soubesse, né, que foi a quem você, de repente, provocou um aborto envolvendo aquela criança, né? Não seria nem um ato de amor apenas, é um dever que você teria. Mas, por outro lado, né, essa névoa, esse véu que tem na nossa mente, permite o quê? Que você faça uma ação dessa, né, simplesmente por amor. E aí você vai estar exercitando, você está adquirindo uma virtude. Mais um motivo para agradecer a Deus você não ter a lembrança das encarnações anteriores. Você faz o bem porque você sabe que tem que fazer o bem. E você vê alguém precisando, você vai lá e ajuda, independente se teve algum nexo com a encarnação pretérita. Disse ainda o nosso irmão que assinou apenas um espírito familiar. Assim, pois, meu amigo, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, ele cita uma caridade que a gente sabe que, lamentavelmente, também existe. Não, porém, essa caridade que magoa o coração, não é essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes esses óbolos seriam recusados se na choupana, se na casa pobre desse necessitado, a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Entendeu? Muitas vezes você faz a caridade, ou material, ou não, de uma forma grosseira, de uma forma fria, de uma forma distante, né? Que você magoa aquele que está te pedindo ajuda. Que tem até vontade de recusar, que ele pode estar numa situação economicamente pior, mas ele não precisa deixar de ter seu amor próprio, perfeito? Mas ele esquece o amor próprio. Por quê? Porque no seu casebre, no seu barraco, tem lá alguém ou alguns precisando de comer alguma coisa que não comeram nada o dia inteiro. Então eles fazem de conta que não entenderam a grosseria, a soberba, a arrogância. Esse é o cenário que o guia familiar está colocando. E ele então encerra com uma lição.
dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios. Qual? O de uma boa palavra, o de uma carícia, o de um sorriso amistoso. Né? Essa é a caridade que agrada a Jesus. Bem, também para fechar com uma passagem interessante, como fechei no primeiro tópico com Joana de Ângeles, agora é outro benfeitor, Sacão Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, que é um livro da parceria Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira. Esta lição específica aqui, quem a psicografou foi o nosso Valdo Vieira. O que o Emmanuel disse que tem a ver com o contexto dos órfãos? Observe o chamamento dele. Não interprete mal achando que só uma mulher pode dar o amor para o órfão. Não é isso. Aí vocês concordam comigo? Pela natureza do homem, pela natureza da mulher, direitos iguais. A doutrina espírita é bem clara nisso. Mas são seres que têm, digamos assim, prerrogativas diferentes. A mulher é mais sublime, é mais amorosa, em geral, amigos. Não coloquem palavras na minha boca. Estou falando em geral. Perfeito? Então o Emmanuel se dirige mais especificamente à mulher, às mães. Escutemos. Nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelos filhos das outras. A mulher tem o seu filho, mas não esqueça dos filhos das outras que estão passando necessidade. Peçamos às ceareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pelo infortúnio nas promessas do alvorecer, ou seja, no início da caminhada, ficaram órfãos logo de cara. E ele então faz o apelo. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, justo, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inolvidável do Cristo. Deixai vir a mim as criancinhas. Perfeito? Bem, chegamos então no item 19, o seguinte, que o 19 e o 20 são perguntas feitas que o Espírito respondeu. O Espírito específico para cada uma respondeu. No caso aqui, o tema tem o título de Benefícios Pagos com a Ingratidão. A pergunta foi feita em Sens, outra cidade francesa, 1862, e quem respondeu assinou apenas como guia protetor. Qual foi a pergunta? Que se deve pensar daqueles que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Entenderam? Não, eu fiz tanto bem aí, ninguém reconheceu, ninguém agradeceu, pelo contrário, me vira a cara quando eu encontro com ele. Então não vou fazer mais o bem a ninguém. A pergunta é essa. Qual foi a resposta de Kardec que quem fez a pergunta respondeu? Nesses, quem tem esse comportamento, há mais egoísmo do que caridade. Escutamos ali atrás? Há mais vício moral do que virtude. Visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Olha só a força das palavras desse Espírito. Disse ele ainda, mostrando a situação que já apareceu logo no início da resposta. Há também orgulho, porquanto aqueles que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Muito obrigado. Ah, obrigado. Você é muito generoso. Olha lá, e o cara vai se enchendo. Né? Vai se enchendo. Segue o Espírito. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo físico. Aquilo que comentamos logo no início, antes de entrarmos nos tópicos. Né?
tudo a ver com a vossa mão esquerda, não saiba o que faça a mão direita. Aí Kardec, nesse mesmo capítulo 13, no item 3, ele fez um comentário que eu achei importante repetir aqui, embora já tenha sido estudado em reuniões anteriores. Disse o codificador, a respeito desse cenário aí que vocês escutaram. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não vou comentar palavras tão lúcidas, tão claras. Inclusive, tem a ver com o que já dissemos também. E vai acrescentar o espírito comunicante. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão. É uma situação recorrente. Reconhece o Espírito está ensinando. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado o houvesse pago. Não esquenta a cabeça. Você vai ser mais valorizado onde interessa, onde que é, no plano espiritual, pelo nosso Pai. Continua ele. Se Deus permite por vezes que sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Porque a pergunta tem a ver com isso. Continuando, os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações, os mais duros corações. Podem ser até olvidados, esquecidos nesse mundo, mas quando esse indivíduo se desembaraçar do seu envoltório carnal, esse ingrato, o espírito que os recebeu se lembrará deles, né? Desse bem que foi feito a ele, desses bens que foram feitos a ele, e essa lembrança será o seu castigo. Por quê? Porque a sua consciência vai cutucá-lo, o remorso vai aparecer. E ele então, segue a comunicação, deplorará a sua ingratidão, desejará receber a falta, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor, ou seja, o remorso vai ser tanto, ele vai ver, poxa, aquele companheiro fez tanto por mim, eu sequer disse um obrigado, que ele vai até muitas vezes, na próxima experiência física, se dedicar a tentar fazer o possível e o impossível pelo aquele que o tinham ajudado antes. Olha só a informação. E conclui, assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o adiantamento moral desse companheiro e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Se quem você ajudou não reconheceu a ajuda, calma. Primeiro, não fica chateado pelas razões colocadas aqui. Segundo, mais à frente, ele vai chegar à conclusão do erro que ele cometeu, ou seja, você contribuiu para a evolução moral daquele a quem você ajudou. Ok? Bem, chegamos então ao último item, o item 20, que tem o título de Beneficência Exclusiva, e quem respondeu a pergunta feita lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, em 1860, foi a quem aquela Igreja Católica chama de São Luís, né? O Luís de França, padroeiro da França. A pergunta foi a seguinte: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Ó, que pergunta atual, hein? Que pergunta atual, hein? Em que muitos de nós acham que só devemos fazer dar algum tipo de ajuda a quem pensa como nós, quem veste a camisa da cor da nossa. Eita, que pergunta atual, hein? E qual foi a resposta que São Luís deu? Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido, é que necessita ser abolido, ser exterminado, visto que, acho que as pessoas esquecem, são irmãos todos os seres humanos.
E ele seguiu na resposta. O verdadeiro cristão vê somente irmãos e seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Poxa, mais claro que isso não dá, meus amigos. E segue São Luís fazendo uma pergunta óbvia, que a resposta está aqui, ó, na mente de cada um. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar até os nossos inimigos, se repelisse esse desgraçado, esse necessitado, apenas por professar uma crença diferente da minha? Da sua, no caso? Vocês sabem a resposta, está aqui. E o mestre amado deu uma resposta naquela parábola que eu vou citar no finalzinho aqui. Nesse momento, quem encerra é o São Luís dizendo: socorra-o, portanto, sem lhe perder contas à consciência, pois, se por acaso ele for inimigo da tua religião, não gostar da tua religião, esse será o meio de você conseguir que ele ame a tua religião. Poxa, eu falava mal tanto dessa religião e o cara daquela religião foi quem me ajudou. Até quem era da minha não me ajudou. Né? Será o meio de conseguir que ele ame a tua religião. Se, ao contrário, você o repelir, fará que ele odeie a sua religião. Olha que clareza do ensinamento. Então, meus amigos, agradecendo a atenção de vocês, a oportunidade do trabalho, a direção da casa, só queria fazer uma reflexão final. Inicialmente, uma pergunta. Tipo de São Luís. Como fez Jesus na época dele? Aqueles que iam atrás dele pedindo ajuda, ele só atendia aqueles que adotaram, se tornaram cristãos? Confiavam em Jesus como sendo o Messias? Jesus só atendia a eles ou a todos? Fariseus, inclusive. Isso fica claro em duas passagens do Mestre, por exemplo, em Lucas, capítulo 10. Aquela passagem que o doutor da lei perguntou a Jesus o que deveria fazer para conseguir chegar ao céu, digamos assim. E o Mestre falou, né? Qual o mandamento maior, em outras palavras? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí o doutor da lei ficou sem graça. Não, é porque, afinal de contas, quem é o meu próximo? Aí, como Jesus respondeu? Aquela parábola que eu mencionei sem citar o nome, né? Que só está em Lucas, a parábola do bom samaritano. Que aquele que era da religião no que estava caído no caminho, passou direto. O samaritano, que, entre aspas, era o inimigo dele, foi quem o atendeu. E a outra que fecha, em João também, capítulo 10, quando Jesus disse que quando a humanidade terrestre chegar ao ponto que ele sabe que vai chegar, haverá um só rebanho e um só pastor. Essa é a certeza que temos que ter. E só agora me permitam eu fechar, né? Um comentário ligeiro. Dr. Bezerra de Menezes, que eu citei no início, aquela casa que o homenageia, da qual ele é o mentor da casa, como ele trabalha naquela casa. Dr. Bezerra disse a respeito da necessidade que temos de exercitar a nossa piedade. Não oculteis a mão socorrista dos padecentes, no contexto do estudo de hoje, dos sofredores, dos que estão na miséria, dos que não têm o que comer, especialmente nesse momento tão difícil que a humanidade terrestre está vivenciando. Então, meus amigos, permitam-me fazer um comentário que eu também sei que não vai agradar a todo mundo, mas é o que eu penso e eu raciocino dentro do que eu pretendi mostrar a vocês. Dentro do que a doutrina espírita me ensinou. Eu estou tentando aprender. Quando, nesse momento difícil, em que se recomenda uma série de precauções, quando você der de cara com alguém saindo para a rua,
você que não sai, por razões justificáveis, sem dúvida alguma. Não o amaldiçoe, como eu vi até em uma palestra espírita, uma pessoa que tem esse comportamento ser chamada de suicida, de homicida. Não o amaldiçoe. Não é isso que Deus, que Jesus espera da gente. Pense o seguinte, ele precisa sair. Ao contrário de mim, ele não tem como ficar em casa apenas fazendo origami ou vendo diferentes séries no Netflix. Ele precisa sair para ter o que comer. É de um segmento que precisa continuar trabalhando. Então, ore por ele. Ele tem que fazer a parte dele. Claro, tomar as devidas precauções. Mas ore por ele, para que ele vá e volte em paz. E também, pense o seguinte, pode ser alguém que esteja saindo, que faz o origami em casa, que tem o Netflix em casa, mas que achou que precisa dar uma saída para ajudar a esses padecentes que Bezerra de Menezes se referiu na frase que eu trouxe aqui. Então é algum companheiro, por exemplo, alguma companheira, que vai preparar, distribuir quentinhas para quem está morrendo de fome na rua. Ok, meus amigos? É só esse pedido que eu faço. Porque eu, pelo menos, tento colocar em prática os ensinamentos que eu falo, que eu não posso só falar. Né? Eu tenho que praticá-los, tenho que vivenciá-los. Ok? Mais uma vez agradecendo, fiquemos com Jesus. Muita paz.